Quando Isabela Rodrigues subiu ao palco com um vestido vermelho como sangue e um sorriso frio, ninguém no salão do Hotel Fasano poderia imaginar que estavam prestes a testemunhar a vingança mais brutal e perfeita da história da alta sociedade brasileira. Em apenas 30 minutos, a mulher mais poderosa do país destruiria o noivo milionário diante de 300 testemunhas, exporia a amante como uma caçadora de fortunas e transformaria uma elegante noite de gala beneficente no evento mais comentado da década. Mas essa história não começou naquela noite. Ela começou 8 meses antes, quando Fernando Castro cometeu o maior erro de sua vida: subestimar Isabela Rodrigues. E quando uma mulher que construiu um império de cosméticos do zero decide se vingar, ela não deixa passar absolutamente nada. Isabela Rodrigues ajustou seu colar de pérolas enquanto observava seu reflexo no espelho do penthouse. Aos 35 anos, ela era a imagem perfeita do sucesso, CEO da Beleza Radiante Cosméticos, uma empresa que havia construído do zero e que agora faturava milhões ao ano. Seu cabelo castanho claro caía em ondas perfeitas sobre seus ombros e seu vestido. Chanel azul marinho ressaltava cada curva de sua figura atlética. "Já está pronta, meu amor?" A voz grave de Fernando ressoou do salão com aquele tom seguro que havia enamorado a meio Brasil. "Em um momento, querido", respondeu Isabela, aplicando a última camada de seu batom Signature, o best-seller de sua linha Premium. Fernando Castro era tudo o que uma mulher poderia desejar em um homem: bonito como galã de novela, milionário, dono da cadeia hoteleira mais exclusiva do país e supostamente completamente apaixonado por ela. Durante 3 anos de namoro, havia sido o namorado perfeito, flores todo o sábado, jantares nos restaurantes mais exclusivos, viagens a destinos de sonho e uma proposta de casamento que havia sido capa de todas as revistas de celebridades. O casamento do ano haviam titulado na Rola, Brasil, o casamento perfeito entre 2 impérios. Isabela sorriu, recordando aquele título enquanto se dirigia ao salão. Fernando estava de costas, falando ao telefone com voz baixa. Alto, de costas largas, enfiadas em um terno Hugo Boss, seu cabelo preto penteado para trás, sem um único fio fora do lugar. Era a imagem da perfeição masculina. Sim, já te disse que esta noite não posso. Tenho o evento da Isabela", murmurou ao telefone. Isabela franziu a testa, com quem ele falava às 8 da noite de uma quinta-feira, mas Fernando já havia desligado e se virava para ela com aquele sorriso que derretia corações. "Meu Deus, você está espetacular!" exclamou, aproximando-se para beijá-la na bochecha, tomando cuidado para não arruinar sua maquiagem. "Todos na festa vão morrer de inveja." "Obrigada, amor." "Quem era?" perguntou casualmente. "Ah, Souza, o gerente do hotel de Angra dos Reis. Você sabe como ele é, sempre com alguma urgência menor." Isabela assentiu, mas algo em seu tom não soava totalmente convincente. No entanto, não tinha tempo para analisar. A festa beneficente de sua empresa era naquela noite e, como CEO, tinha que estar perfeita. O trajeto no Audi A8 até o Hotel Fasano foi como sempre, Fernando comentando sobre seus próximos projetos hoteleiros, Isabela falando sobre o lançamento de sua nova linha de produtos anti-idade. A conversa fluía perfeitamente, como sempre havia sido entre eles. "A propósito", disse Fernando enquanto o manobrista pegava as chaves, "acho que Juliana, sua estagiária, estará no evento, não é?" Isabela levantou uma sobrancelha. "Juliana? Por que você pergunta?" "Nada, apenas curiosidade. Ela é muito eficiente em seu trabalho." Algo na forma como ele disse eficiente
fez com que Isabela sentisse um pequeno arrepio, mas o atribuiu aos nervos do evento. A festa estava sendo um sucesso estrondoso. O salão principal do Fazano estava espetacular, decorado com flores brancas e luzes douradas. Mais de 300 convidados, incluindo empresários, celebridades e políticos, se misturavam em um ambiente de elegância e sofisticação. Isabela se movia entre os convidados como peixe na água, sorrindo para as câmeras, agradecendo as doações para a Fundação Luz, para empreendedoras que havia criado, discutindo estratégias de negócios com outros CEOs. Era seu elemento. Fernando, por sua vez, fazia perfeitamente seu papel de namorado perfeito, atencioso, mas não sufocante. Orgulhoso, mas sem ofuscá-la. Encantador com todos os convidados. Várias vezes Isabela o viu conversando animadamente com investidores em potencial, sempre promovendo discretamente os negócios de ambos. Isabela, que evento incrível! Exclamou Carolina Lima, editora da revista Glamour Brasil, aproximando-se com seu fotógrafo. Podemos tirar algumas fotos do casal de ouro? Isabela sorriu radiante e posou ao lado de Fernando, que a abraçou pela cintura com naturalidade. O flash das câmeras os capturou no que parecia ser um momento de perfeita felicidade. Conte-nos, Fernando, continuou Carolina. Como é se sentir noivo da mulher mais bem-sucedida do Brasil? É um privilégio, respondeu ele com aquele sorriso perfeito. Isabela não só é bonita, como é brilhante. Todos os dias eu aprendo algo novo com ela. Mal posso esperar para que ela seja minha esposa. As palavras soaram perfeitas, ensaiadas. Isabela sentiu uma pontada estranha no estômago, mas a ignorou rapidamente. Às 10 da noite, Isabela subiu ao palco para fazer seu discurso de agradecimento. O salão ficou em silêncio, todos os olhos fixos nela. Boa noite a todos. Quando fundei a Beleza Radiante Cosméticos há 10 anos, eu nunca imaginei que chegaríamos tão longe. Enquanto falava, Isabela escaneou a multidão. Viu Fernando na primeira fila, aplaudindo orgulhoso. Viu seus funcionários, seus investidores, seus amigos, e então, em um canto do salão, a viu. Juliana Santos, 22 anos, cabelo loiro platinado, vestida com um vestido vermelho que definitivamente não estava dentro do orçamento de uma estagiária. E o mais estranho, usava brincos de diamantes que Isabela reconheceu imediatamente. Ela os tinha visto na Tiffany & Co. na semana anterior. Custavam mais de R$50 mil. Como uma estagiária podia se permitir joias tão caras? Isabela terminou seu discurso no piloto automático, sua mente agora completamente focada na garota do vestido vermelho. Quando desceu do palco, Fernando a esperava com champanhe. Você esteve incrível, amor, como sempre. Obrigada. Ei, você viu a Juliana? Ela está lá no canto. Fernando seguiu o olhar dela, e Isabela notou algo que nunca havia visto antes. Suas pupilas se dilataram ligeiramente, e por uma fração de segundo ele perdeu aquela compostura perfeita. Ah, sim. Ela está bem, murmurou, bebendo champanhe talvez rápido demais. Muito bem, eu diria. Aquele vestido e aquelas joias não são exatamente de estagiária. Talvez ela tenha uma família com dinheiro, respondeu Fernando, mas sua voz soava forçada. O resto da noite se passou em uma névoa estranha para Isabela. Ela continuou sorrindo, conversando, posando para fotos, mas sua mente não conseguia parar de pensar em Juliana, nos brincos de diamantes, na reação de Fernando. Quando finalmente chegaram em casa às 2 da manhã, Isabela estava exausta, mas com a mente acelerada. Foi um evento perfeito, amor, disse Fernando, afrouxando a gravata. Arrecadaram uma fortuna para a fundação. Sim, foi bom.
Fernando se aproximou por trás e a abraçou, beijando seu pescoço. Estou tão orgulhoso de você. Você é incrível. Normalmente Isabela teria se derretido com aquelas palavras, mas naquela noite algo havia mudado. Uma pequena semente de dúvida havia germinado em sua mente, e por mais que tentasse ignorá-la, ela continuava a crescer. Fernando, ela disse virando-se em seus braços. Há algo que eu deveria saber? Ele a olhou com aqueles olhos chocolate que a haviam conquistado 3 anos atrás. O que você quer dizer? Não sei. Ultimamente eu te sinto distante. Fernando riu e a beijou na testa. Você está paranoica, meu amor. Deve ser o estresse do casamento. Estou aqui com você como sempre. Isabela assentiu, querendo acreditar nele. Mas enquanto se preparava para dormir, não pôde deixar de notar que Fernando revisava seu telefone com mais frequência do que o normal e que quando chegou uma mensagem às 3 da manhã, ele a leu imediatamente e depois apagou a conversa. Naquela noite, Isabela não conseguiu dormir e, sem saber, acabava de dar o primeiro passo para a descoberta que mudaria sua vida para sempre. Os dias seguintes transcorreram com aparente normalidade, mas Isabela não conseguia tirar a imagem de Juliana naquela festa da cabeça. Durante sua reunião matinal de segunda-feira, estudou a jovem estagiária com atenção. Juliana era, sem dúvida, bonita, alta, magra, com aquele tipo de beleza fresca que só as jovens de 20 anos possuem. Mas além de sua aparência, Isabela notou algo que antes havia ignorado: a confiança com a qual ela se movia pelo escritório, como se soubesse de algo que os outros ignoravam. Juliana, você poderia ficar um momento depois da reunião? Pediu Isabela. A jovem assentiu com um sorriso que Isabela agora achava levemente presunçoso. Uma vez sozinhas no escritório de Isabela, a CEO decidiu fazer algumas perguntas casuais. Eu te vi na festa de quinta-feira. Você estava muito elegante. Obrigada, senhora Rodrigues. Foi um evento incrível. Aquele vestido era lindo. Onde você o comprou? Juliana hesitou por uma fração de segundo. Foi um presente. Que sorte! De quem? Do meu namorado. Isabela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, mas manteve o sorriso. Eu não sabia que você tinha namorado. O que ele faz? Ele é empresário. Que interessante. Em que setor? Juliana ficou visivelmente nervosa. Hotelaria. O mundo de Isabela estremeceu, mas anos de experiência no mundo dos negócios a haviam ensinado a manter a compostura sob pressão. Que coincidência! Meu noivo também está na hotelaria. Talvez eles se conheçam. Qual é o nome dele? Os olhos de Juliana se encheram de pânico. Ah, eu prefiro manter minha vida privada separada do trabalho, se a senhora não se importar. Claro! Isabela sorriu como uma serpente. Eu entendo perfeitamente. Naquela tarde, Isabela cancelou todas as suas reuniões e se dedicou a observar. Ela notou como Juliana revisava constantemente seu telefone, como ela sorria de uma maneira especial quando recebia certas mensagens, como ela se desculpava frequentemente para fazer ligações pessoais importantes. Às 6 da tarde, Isabela tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela seguiu Juliana. A jovem saiu do prédio e caminhou em direção ao estacionamento onde um Audi A8 preto a esperava. Isabela sentiu sua respiração falhar quando reconheceu o carro. Era idêntico ao de Fernando. O mesmo modelo, a mesma cor. De seu próprio carro, Isabela observou como Juliana entrava no Audi. Ela não conseguia ver o motorista de seu ângulo, mas quando o carro passou perto dela para sair do estacionamento, seu coração parou. Era Fernando. Seu Fernando. Seu noivo perfeito.
Seu futuro marido. O homem que supostamente a amava mais do que qualquer coisa no mundo estava buscando sua estagiária como se fosse a coisa mais natural do mundo. Isabela ficou sentada em seu carro por vários minutos, tentando processar o que acabara de ver. Parte dela queria seguir o Audi, mas outra parte sabia que ainda não estava preparada para enfrentar o que poderia encontrar. Em vez disso, ela dirigiu para casa com as mãos trêmulas e a mente em branco. Fernando chegou às 9 da noite como de costume. "Olá, meu amor, como foi seu dia?" Ele perguntou beijando-a na bochecha com a mesma naturalidade de sempre. "Bem, e o seu?" "O de sempre. Reuniões, revisões de projetos, nada emocionante." Isabela o estudou cuidadosamente. Não havia nem rastro de culpa em seu rosto, nem nervosismo em sua voz. Ele era um mentiroso consumado. "A que horas você terminou de trabalhar?" "Por volta das 8. "Por quê?" Uma mentira atrás da outra. Isabela sentiu náuseas. "Curiosidade apenas." Naquela noite, enquanto Fernando tomava banho, Isabela revisou seu telefone. Tinha senha, algo que ele nunca havia tido antes. Quando ela o mencionou, ele riu. "É por segurança e amor. Você sabe como as coisas estão com o tema da privacidade empresarial. Mentira atrás de mentira atrás de mentira." Os 3 dias seguintes foram uma tortura. Isabela agia com normalidade durante o dia, mas à noite se consumia analisando cada detalhe, cada gesto, cada palavra de Fernando. Há quanto tempo ele a estava traindo? Como ela havia sido tão cega? Na quinta-feira de manhã, Isabela tomou outra decisão: contratar um investigador particular. Ricardo Mendes havia sido recomendado por seu advogado como o melhor em casos de infidelidade. Um homem de 50 anos, discreto e eficiente. "Eu preciso que o senhor investigue meu noivo." Ela lhe disse diretamente em seu escritório. Ricardo não pareceu surpreso. "Senhora Rodrigues, na minha experiência, quando alguém vem aqui com essa certeza na voz, geralmente tem razão em suas suspeitas. Quanto tempo o senhor precisa?" "1 semana para ter evidências sólidas, 2 para ter um caso completo." "O senhor tem 2 semanas." Enquanto isso, Isabela se tornou uma atriz consumada. Ela sorria para Fernando, o beijava, falava sobre os preparativos do casamento, agia como a noiva perfeita e apaixonada. Mas por dentro, ela estava se preparando para a guerra. Na sexta-feira à noite, Fernando chegou com flores. "Para a mulher mais bonita do Brasil", ele disse com aquele sorriso encantador. "A que devo este detalhe? Não posso mimar minha futura esposa?" Isabela sorriu e pôs as flores na água, mas por dentro sentia nojo. Quantas flores ele também teria comprado para Juliana? "Amor", disse Fernando durante o jantar, "eu tenho que viajar no próximo fim de semana para Jericoacoara. Problemas com o novo hotel. Quer que eu vá com você?" "Não, não. Será só trabalho. É melhor você ficar aqui descansando. Você parece um pouco estressada ultimamente." Isabela assentiu, mas já estava planejando. Ela escreveria para Ricardo naquela mesma noite. Se Fernando fosse viajar a negócios, provavelmente levaria Juliana com ele. E, de fato, na segunda-feira de manhã, Juliana não apareceu no escritório. Ela ligou para se reportar doente. Sua assistente a informou. Isabela sorriu friamente. "Que pena. Espero que ela melhore logo." Naquela tarde, ela recebeu a primeira ligação de Ricardo. "Senhora Rodrigues, eu acho que a senhora vai querer ver isto." Isabela se encontrou com Ricardo em um café discreto no centro da cidade. O investigador havia trazido um envelope pardo que ele colocou sobre a mesa com uma expressão séria. "Senhora Rodrigues, eu devo avisá-la que o que a senhora está prestes a ver
será muito difícil de processar. Isabela respirou profundamente. Eu estou pronta. Ricardo abriu o envelope e começou a mostrar-lhe fotografias. A primeira era de Fernando e Juliana entrando juntos em um hotel nos Jardins. A segunda, deles se beijando apaixonadamente no elevador. A terceira... Pare! Isabela fechou os olhos e levou a mão ao peito. Embora ela tivesse se preparado mentalmente, ver a traição em imagens era devastador. Tem mais, continuou Ricardo com voz suave. Muito mais. As fotografias seguintes mostravam Fernando e Juliana em diversos lugares durante os últimos meses. Restaurantes elegantes, lojas de luxo, até mesmo na praia de Jericoacoara naquele mesmo fim de semana em que ele supostamente havia ido sozinho a trabalho. Desde quando? Perguntou Isabela com voz trêmula. Pelo que eu pude determinar, pelo menos há 8 meses. 8 meses. Enquanto ela planejava seu casamento, escolhia o vestido, enviava convites, ele estava com outra mulher. Mas isso não é tudo, Ricardo continuou. Eu investiguei as finanças. Seu noivo comprou um apartamento para a senhora Juliana no Itaim Bibi por R$2 milhões, também um BMW, joias e paga uma bolsa de estudos de R$30 mil mensais para ela. Isabela sentiu como se tivesse sido atingida por um taco de beisebol. Ele não só era infiel, como estava gastando uma fortuna em sua amante. Com que dinheiro? Ricardo mostrou mais documentos. Aqui é onde fica interessante. Aparentemente, ele tem desviado fundos de algumas contas conjuntas que ele tem com a senhora. O sangue de Isabela se transformou em gelo. Ele está me roubando? Tecnicamente, como são contas conjuntas, não é roubo. Mas ele está usando o dinheiro que ambos contribuem para sustentar a amante dele. Isabela se levantou da mesa abruptamente. Eu preciso de ar. Lá fora do café, enquanto respirava profundamente, seu telefone tocou. Era Fernando. Olá, meu amor. Como você está? A voz que antes lhe causava borboletas no estômago, agora lhe provocava náuseas. Bem, como estão as coisas em Jericoacoara? Muito bem. O hotel está ficando espetacular. Você vai amar quando vier conhecê-lo. Isabela fechou os olhos. Naquele momento, Ricardo havia lhe mostrado fotos de Fernando e Juliana pegando sol na praia de Jericoacoara. Quando você volta? Amanhã à noite. Eu sinto muito a sua falta. Eu também, mentiu Isabela. Quando ela desligou, percebeu que algo havia mudado nela. A tristeza e o mais poderoso, a fúria. Naquela noite, Isabela não dormiu. Ela ficou acordada planejando. No dia seguinte, ela se encontrou com Ricardo novamente. Eu preciso de mais evidências. Eu preciso de gravações, vídeos, mensagens de texto, tudo o que você puder conseguir. A senhora está pensando em se divorciar? Isabela sorriu pela primeira vez em dias, mas foi um sorriso frio e calculista. Nós ainda não somos casados, mas sim, eu estou pensando em destruí-lo. Durante os dias seguintes, Isabela se tornou a perfeita espiã. Ela instalou discretamente um aplicativo no laptop de Fernando que lhe permitia acessar suas mensagens. O que ela encontrou a enfureceu ainda mais. Centenas de mensagens entre Fernando e Juliana, declarações de amor, fotos íntimas e, o pior de tudo, conversas onde ele falava de forma desrespeitosa sobre Isabela. Minha noiva é controladora demais, ele havia escrito. Eu não posso esperar que isso termine. Quando você vai deixá-la? Perguntava Juliana. Depois do casamento. Eu preciso que ela assine alguns papéis primeiro. Depois eu posso me divorciar e ficar com metade de suas empresas. Isabela teve que correr para o banheiro para vomitar.
Ele não só era infiel, mas planejava se casar com ela apenas para poder roubar metade de seu império empresarial em um divórcio. Mas a mensagem que mais a enfureceu foi uma recente. "Você não se sente mal por ela?" havia perguntado Juliana. "Por que eu deveria? Isabela é fria como o gelo. Ela nunca soube o que é amar de verdade. Estou fazendo um favor a ela." Naquela noite, quando Fernando chegou de sua viagem de negócios, Isabela o recebeu com um sorriso radiante. "Meu amor, eu senti tanto a sua falta." Ela o beijou apaixonadamente, agindo como a noiva perfeita. Mas enquanto o fazia, em sua mente, ela já estava planejando sua vingança. Durante o jantar, Fernando lhe contou com luxo de detalhes sobre sua suposta viagem a Jericoacoara, inventando reuniões que nunca existiram, problemas que nunca ocorreram. Ele era um mentiroso patológico. "A propósito", disse Isabela casualmente, "a festa anual da empresa é em 2 semanas. Você já tem seu smoking pronto?" "Claro. Eu não perderia sua noite especial por nada neste mundo." Isabela sorriu docemente. "Vai ser uma noite inesquecível." Ele não tinha ideia de quão profética era aquela declaração. Os dias seguintes foram uma voragem de preparativos. Isabela organizou meticulosamente cada detalhe da festa, mas não apenas os aspectos logísticos. Ela também estava preparando o palco para a queda mais espetacular na história da alta sociedade brasileira. Ela contratou a melhor empresa de áudio e vídeo da cidade, supostamente para documentar o evento. Ela convidou todos os meios de comunicação importantes. Ela se certificou de que Juliana fosse incluída na lista de convidados como reconhecimento por seu excelente trabalho. Ricardo lhe entregou o dossiê completo: vídeos, áudios, documentos financeiros, fotografias. Era evidência suficiente para afundar Fernando social, pessoal e profissionalmente. "Você tem certeza de que quer fazer isso público?" perguntou Ricardo. "A senhora poderia resolver isso de forma privada." Isabela segurou o dossiê contra seu peito. "Ricardo, minha reputação, minha empresa, meu coração, tudo foi danificado por este homem. E o pior é que ele planejava roubar tudo pelo que eu trabalhei por anos. Não haverá nada de privado nisso." 3 dias antes da festa, Isabela recebeu um buquê de rosas vermelhas de Fernando com um bilhete: "Para minha futura esposa, o amor da minha vida." Isabela leu o bilhete e, pela primeira vez em semanas, sorriu genuinamente. Ela pegou seu telefone e escreveu para Ricardo: "O show deve continuar. Tudo está pronto para o grande final." A resposta chegou imediatamente: "Entendido. Vai ser épico." Isabela guardou o bilhete de Fernando no mesmo envelope onde tinha todas as evidências de sua traição. Seria uma lembrança perfeita de como ele havia subestimado completamente a mulher com a qual ele havia decidido brincar. O jogo havia terminado. E Isabela havia vencido antes que ele sequer soubesse que eles estavam jogando. Na manhã da festa, Isabela acordou com uma serenidade que não sentia há semanas. Ela havia dormido profundamente pela primeira vez desde que descobriu a traição e se sentia renovada, poderosa, pronta para o que viria. Fernando já havia se levantado e estava na academia do penthouse, como todas as manhãs. Isabela o observou da porta. Ele ainda era um homem atraente, ela não podia negar. Mas agora, em vez de admiração, ela sentia apenas nojo ao vê-lo. "Bom dia, meu amor", disse ele, enxugando o suor com uma toalha. "Nervosa para a noite de hoje?" "De jeito nenhum", Isabela sorriu. "Na verdade, eu me sinto mais tranquila do que nunca." E era verdade.
Isabela havia passado as últimas 2 semanas se preparando meticulosamente. Cada detalhe havia sido planejado, cada contingência considerada. Aquela noite não seria apenas uma festa beneficente. Seria o julgamento público de Fernando Castro. Durante o café da manhã, Isabela observou como Fernando revisava seu telefone constantemente, sorrindo de maneira secreta toda vez que recebia uma mensagem. Sem dúvida, ele estava se coordenando com Juliana para a noite. "Tudo bem?" perguntou Isabela inocentemente. "Sim, apenas alguns assuntos de última hora do hotel de Belo Horizonte", mentiu ele sem sequer levantar os olhos. Isabela assentiu, sabendo perfeitamente que ele estava enviando mensagens românticas para sua amante, confirmando que depois da festa eles se veriam em seu lugar especial, o apartamento que ele havia comprado para ela com o dinheiro de ambos. Às 2 da tarde, Isabela chegou ao salão do Fasano para supervisionar os últimos preparativos. O lugar parecia espetacular, decorado com orquídeas brancas, luzes douradas suaves e, o mais importante, um sistema de áudio e vídeo de última geração que capturaria cada palavra, cada expressão, cada reação dos convidados. Ricardo a esperava discretamente perto da entrada de serviço. "Tudo está pronto", ele a informou. "As câmeras estão posicionadas estrategicamente, o sistema de som funciona perfeitamente e eu tenho 3 dos meus melhores agentes se misturando entre os garçons para me certificar de que tudo saia de acordo com o plano." "E as evidências?" Ricardo lhe entregou um pendrive dourado. "Tudo está aqui: vídeos, áudios, documentos, cronologia completa. É um caso à prova de falhas." Isabela guardou o pendrive em sua pequena bolsa de noite. Esta noite, Fernando Castro conhecerá a verdadeira Isabela Rodrigues. Às 6 da tarde, Isabela começou seu ritual de preparação. Ela escolheu um vestido que havia mandado fazer especialmente para a ocasião, um valentino vermelho sangue que se ajustava à sua figura como uma segunda pele. Era uma cor que ela normalmente evitava para eventos de negócios, mas naquela noite ela queria que todos se lembrassem de sua aparência. Sua maquiadora e cabeleireira chegaram pontualmente. Isabela havia insistido em um visual dramático, olhos esfumaçados intensos, lábios vermelhos como seu vestido, cabelo preso em um coque elegante que deixava seus ombros à mostra. "Senhora Rodrigues", comentou a maquiadora, "a senhora está absolutamente deslumbrante, mas também diferente. Há algo em seus olhos." Isabela se olhou no espelho. Ela tinha razão. Seus olhos verdes brilhavam com uma intensidade que ela não tinha antes. Era o olhar de uma mulher que havia encontrado seu poder. "É porque finalmente sou completamente eu mesma", respondeu Isabela. Às 7, Fernando chegou em casa para se trocar. Ele ficou sem palavras ao vê-la. "Meu Deus, Isabela, você está impressionante." "Obrigada. Você também está muito bonito." E era verdade. Fernando de smoking era uma visão, alto, elegante, com aquele sorriso que havia conquistado capas de revistas. Mas Isabela já não via o homem por quem ela havia se apaixonado. Agora ela via um ator consumado que havia interpretado o papel de sua vida por 3 anos. Durante o trajeto até o hotel, Fernando foi particularmente carinhoso. Ele pegou a mão dela, disse o quanto a amava. Ele falou sobre o quão animado ele estava para se casar com ela em 2 meses. "Esta noite vai ser especial", ele lhe disse beijando sua mão. "Eu sinto como se fosse o começo de algo completamente novo para nós." Isabela sorriu misteriosamente. "É, meu amor, definitivamente é." Quando chegaram ao Fasano, Isabela notou imediatamente Juliana entre os convidados.
A jovem havia escolhido um vestido prateado, justo que definitivamente ela não havia comprado com seu salário de estagiária. Suas joias eram deslumbrantes e ela tinha aquele sorriso satisfeito de quem acredita que tem um segredo delicioso. Isabela. Juliana se aproximou com falsa confiança. Que evento incrível! Você está espetacular. Obrigada, Juliana. Você também está muito bem. Esse vestido é lindo. Seu noivo tem muito bom gosto. Isabela observou como os olhos de Juliana se encheram de pânico por uma fração de segundo, mas a jovem se recuperou rapidamente. Obrigada, ela murmurou e se afastou rapidamente em direção ao bar. Fernando se aproximou por trás. Do que vocês estavam falando? Coisas de garotas. Isabela sorriu docemente. Você sabe como somos com a moda. As 2 horas seguintes se passaram como qualquer festa da alta sociedade. Isabela se movia entre os convidados com graça e elegância, arrecadando doações para sua fundação, posando para fotos, dando entrevistas aos meios de comunicação. Mas o tempo todo, uma parte de sua mente estava cronometrando, esperando o momento perfeito. Às 10h15, Isabela subiu ao palco para dar seu discurso de agradecimento anual. O salão silenciou gradualmente. Todos os olhos fixos na mulher do vestido vermelho que brilhava sob as luzes do palco. Boa noite a todos, começou Isabela, sua voz clara e confiante. Como todos os anos, estamos aqui reunidos para apoiar as mulheres empreendedoras de nosso país. Aplausos educados encheram o salão. Isabela viu Fernando na primeira fila, aplaudindo orgulhoso, sem ter ideia do que estava por vir. Durante os últimos 10 anos, continuou Isabela, a Beleza Radiante Cosméticos cresceu para se tornar uma das empresas mais bem-sucedidas do Brasil. E todo esse tempo, eu tive o apoio incondicional de minha família, meus funcionários, meus parceiros e, claro, de meu noivo, Fernando Castro. Mais aplausos. Fernando sorriu amplamente e piscou para ela. Mas naquela noite, Isabela fez uma pausa dramática. Eu quero falar sobre algo mais pessoal. Eu quero falar sobre a importância da honestidade, da lealdade e do respeito em todos os nossos relacionamentos, tanto profissionais quanto pessoais. Algo em seu tom havia mudado. Os convidados mais perspicazes começaram a notar que este não era um discurso de agradecimento típico. Vejam, Isabela continuou, caminhando lentamente pelo palco. Recentemente eu descobri que algumas pessoas em minha vida não foram completamente honestas comigo, e como empresária, como mulher e como pessoa, eu decidi que é hora de enfrentar essas mentiras de frente. O murmúrio começou a se espalhar pelo salão. Liz viu como Fernando franziu a testa, claramente confuso com o rumo que o discurso estava tomando. A honestidade, queridos amigos, é a base de qualquer relacionamento bem-sucedido. Sem ela, todo o resto é apenas uma fachada bonita que mais cedo ou mais tarde desmorona. Isabela fez um sinal discreto para a cabine de controle. As telas gigantes que estavam mostrando o logo da empresa agora se acenderam, mostrando uma apresentação que dizia Uma Noite de Revelações. E falando de fachadas, Isabela sorriu, mas não era um sorriso caloroso. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas revelações muito interessantes que eu descobri recentemente. O salão estava agora em completo silêncio. Fernando havia se levantado, claramente alarmado. Isabela, o que você está fazendo? Ele gritou de sua mesa. Isabela o olhou diretamente nos olhos. Eu estou fazendo o que eu deveria ter feito há meses, meu amor. Eu estou dizendo a verdade. Ela pressionou o controle remoto em sua mão e a primeira imagem apareceu nas telas. Fernando e Juliana se beijando apaixonadamente no elevador de um hotel nos Jardins.
O salão explodiu. Gritos abafados, murmúrios de choque, o som de copos se quebrando quando alguns convidados os deixaram cair de surpresa. Isabela, pare! Fernando correu para o palco, mas os agentes de segurança de Ricardo o detiveram. Ah, mas nós estamos apenas começando. Isabela sorriu friamente. Esta é apenas a primeira de muitas fotos que eu tenho para mostrar a vocês. A segunda imagem apareceu nas telas. Fernando e Juliana em uma joalheria de luxo. Ele comprando um colar de diamantes que custava mais do que o salário anual da maioria dos convidados. Como vocês podem ver, Isabela continuou com voz perfeitamente controlada. Meu noivo tem estado muito ocupado nos últimos meses e muito generoso também. Juliana, que até aquele momento havia estado paralisada em sua mesa, se levantou abruptamente e correu em direção à saída. Mas as portas do salão se haviam fechado discretamente. Ricardo havia pensado em tudo. "Vocês não podem me manter aqui", gritou Juliana histérica. "Ninguém está te mantendo", Isabela respondeu do palco. "Eu só estou compartilhando algumas fotos de família com meus amigos." A terceira imagem, Fernando assinando os papéis de compra do apartamento para Juliana no Itaim Bibi. A quarta, os dois na praia de Jericoacoara, no fim de semana em que ele supostamente havia ido sozinho a negócios. "Isabela, por favor, podemos conversar sobre isso em particular", suplicou Fernando, lutando com os guardas de segurança. "Em particular?" Isabela riu, mas não havia humor em seu riso. "Querido, por 8 meses você teve a oportunidade de falar comigo em particular. Em vez disso, você escolheu falar em particular com minha funcionária." Os flashes das câmeras dos meios de comunicação começaram a disparar sem parar. Isabela havia convidado pessoalmente os repórteres mais importantes do país, e agora eles sabiam por quê. Mas a história fica ainda melhor. Isabela continuou, pressionando o controle remoto novamente. As telas agora mostravam capturas de tela das mensagens de texto entre Fernando e Juliana. Isabela havia selecionado cuidadosamente as mais devastadoras. "Minha noiva é controladora demais. Eu não posso esperar que isso termine. Depois do casamento, eu poderei me divorciar e ficar com metade de suas empresas." Isabela é fria como o gelo. Ela nunca soube o que é amar de verdade. O salão estava agora em completo caos. Os convidados gritavam, alguns aplaudiam, outros vaiavam. Os repórteres se empurravam para conseguir as melhores fotos. "Você é uma bruxa", gritou Juliana do fundo do salão. "Fernando me ama de verdade." Isabela se virou para ela com um sorriso gelado. "Sério, querida? Ele te ama? Ou você é apenas conveniente?" Ela pressionou o controle remoto mais uma vez e as mensagens mais recentes apareceram na tela. "Quando você vai deixar sua noiva?" Juliana havia perguntado. "Depois que ela assinar os papéis do Hotel de Angra dos Reis. Eu preciso que ela transfira essa propriedade para nossas contas conjuntas primeiro." "E depois?" "Depois eu troco você por uma modelo mais jovem. Você já está começando a ser muito exigente." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Juliana ficou de queixo caído, seus olhos se enchendo de lágrimas ao perceber que ela também havia sido apenas uma peça no jogo de Fernando. "Como vocês podem ver", Isabela continuou, "meu querido noivo não só me traiu. Ele também te traiu, Juliana. Aparentemente, nenhuma de nós duas era mais do que ferramentas para os planos financeiros dele." Fernando havia parado de lutar com os guardas. Ele estava de pé no meio do salão, com o rosto completamente pálido, as mãos trêmulas. "Isabela!" Ele começou com voz quebrada. Isabela o olhou do palco como uma rainha olhando para um súdito. "Há algo que você queira dizer? Alguma explicação? Alguma desculpa criativa?"
Eu posso explicar. Ah, por favor! Isabela aplaudiu sarcasticamente. Por favor, nos explique. Explique para toda a alta sociedade do Brasil como você planejou se casar comigo para roubar minha empresa. Explique como você usou nosso dinheiro conjunto para sustentar sua amante. Explique como você mentiu para mim por 8 meses enquanto eu planejava nosso casamento. As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Fernando. O homem que sempre havia sido a imagem da confiança e do controle, agora estava chorando como uma criança na frente de 300 pessoas e uma dúzia de câmeras. Isto não é o que parece, ele murmurou fracamente. Não é? Isabela pressionou o controle remoto pela última vez. As telas agora mostravam documentos financeiros, transferências de dinheiro, compras, o plano detalhado que Fernando havia desenvolvido para acessar os ativos de Isabela após o casamento. Estes documentos foram encontrados em seu escritório. Isabela anunciou. Um plano completo para me despojar da beleza radiante cosméticos, de minhas propriedades, de tudo o que eu construí durante 15 anos de trabalho. A multidão rugiu. Alguns convidados começaram a vaiar abertamente. Fernando. Juliana havia desabado em uma cadeira, soluçando histericamente. Fernando Castro é um ladrão, gritou alguém do fundo. E um mentiroso, gritou outro. Isabela levantou a mão para silenciar a multidão. Meus amigos, ela disse com voz clara e forte. Esta noite nós aprendemos uma lição muito valiosa sobre a importância de conhecer realmente as pessoas com quem nós decidimos nos associar, seja nos negócios ou na vida pessoal. Ela tirou o anel de noivado, um diamante de 5 quilates que havia sido capa de revistas, e o deixou cair no chão do palco. O som metálico ecoou por todo o salão através do sistema de som. Portanto, continuou Isabela, eu quero anunciar oficialmente que meu noivado com Fernando Castro terminou. E eu também quero informá-los que amanhã de manhã meus advogados estarão apresentando uma ação civil por fraude, apropriação indébita de fundos e danos emocionais. Os aplausos começaram lentamente, de uma mesa no fundo, e se espalharam como uma onda por todo o salão. Em questão de segundos, todo o lugar estava de pé, aplaudindo Isabela a plenos pulmões. Bravo! Gritava a plateia. Muito bem, você é uma rainha. Isabela sorriu, um sorriso genuíno desta vez, e fez uma reverência elegante. E agora, ela disse quando os aplausos se acalmaram, eu espero que vocês possam ficar para a segunda parte da noite, porque apesar deste entretenimento inesperado, nós ainda temos uma fundação para apoiar e mulheres empreendedoras para ajudar. Ela desceu do palco com a graça de uma bailarina, caminhando diretamente para onde Fernando estava. Ele a olhou com olhos suplicantes. Isabela, por favor, nós podemos resolver isso? Isabela parou na frente dele, tão perto que só ele podia ouvir suas palavras. Fernando, ela sussurrou com voz suave como seda. Você acabou de aprender porque nunca se deve subestimar uma mulher que construiu um império do zero. Você pensou que eu era fria como o gelo, você se enganou. Eu sou fogo e você acabou de se queimar. Ela se afastou dele como se ele fosse invisível, dirigindo-se para seus convidados que a cercaram imediatamente com cumprimentos e demonstrações de apoio. Fernando ficou de pé no meio do salão, completamente abandonado. Juliana havia desaparecido. Provavelmente havia encontrado uma saída de emergência. Os repórteres o assediavam com perguntas, os flashes não paravam de disparar e a humilhação era absoluta. Ele finalmente conseguiu abrir caminho até a saída, seguido por um séquito de repórteres e cinegrafistas. Sua vida tal como a conhecia havia terminado. Enquanto isso,
Isabela continuou a festa como se nada tivesse acontecido. Arrecadou mais dinheiro naquela noite do que em qualquer evento anterior. Aparentemente, seu show de vingança havia deixado todos de muito bom humor para doar. Às 2 da manhã, quando o último convidado havia ido embora, Isabela ficou sozinha no salão vazio. Ela tirou seus sapatos de salto e se sentou em uma cadeira, finalmente se permitindo processar tudo o que havia acontecido. Ricardo se aproximou discretamente. "Senhora Rodrigues, como a senhora se sente?" Isabela sorriu e, pela primeira vez em meses, se sentiu completamente em paz. "Eu me sinto livre, Ricardo, completamente livre." Seu telefone vibrou com uma mensagem. Era de sua assistente. "Os meios de comunicação estão ligando. Globo News, Record News, Band News, todos querem entrevistas. O que eu digo?" Isabela respondeu. "Diga a eles que a nova Isabela Rodrigues estará disponível amanhã às 10 da manhã e que tragam boas perguntas." Ela se levantou, calçou os sapatos e caminhou em direção à saída. Amanhã começaria um novo capítulo de sua vida, um capítulo onde ela escreveria todas as regras. No dia seguinte, as manchetes de todos os jornais do país foram variações do mesmo tema. A vingança mais épica da história. Isabela Rodrigues, a mulher que destruiu seu noivo ao vivo. O espetáculo que o Brasil nunca esquecerá. E, de fato, o Brasil nunca esqueceu. Isabela Rodrigues se tornou um símbolo de poder feminino, de justiça, de uma mulher que não se deixou pisar. Fernando Castro, por outro lado, perdeu tudo. Sua reputação, seus negócios, seus hotéis foram confiscados para pagar as ações judiciais. Ninguém no mundo dos negócios voltou a confiar nele. Juliana Santos teve que devolver tudo o que Fernando havia lhe comprado e voltou a morar com seus pais em Florianópolis, onde as fofocas a seguiram por anos. E Isabela construiu um império ainda maior. Ela escreveu um livro sobre sua experiência que se tornou um best-seller internacional e se tornou a voz mais respeitada em temas de empoderamento feminino na América Latina. Ela nunca mais se casou, não porque não confiasse nos homens, mas porque havia descoberto que era completamente feliz sendo dona absoluta de sua própria vida. Anos depois, quando lhe perguntaram em uma entrevista se ela se arrependia de ter humilhado publicamente Fernando, Isabela sorriu com aquele sorriso que agora era famoso em todo o continente. "Me arrepender?" Ela riu. "Querida, essa foi a melhor aplicação que eu já fiz em minha vida. Eu gastei uma fortuna naquela festa, mas o que eu obtive em troca não tem preço. Minha liberdade, minha dignidade e a lição mais importante de minha vida. Nunca permita que ninguém, absolutamente ninguém, subestime seu valor." E com aquelas palavras, Isabela Rodrigues fechou para sempre o capítulo de sua vida que havia começado com uma traição e terminado com o triunfo mais épico que o Brasil jamais havia presenciado. 5 anos depois, a rainha que renasceu de suas cinzas. São Paulo, setembro de 2030. O arranha-céu de vidro e aço que se erguia imponente no Itaim Bibi tinha gravado em letras douradas na entrada: "Torres radiantes, sede mundial." Isabela Rodrigues, agora com 40 anos, estava de pé no 50º andar de seu edifício corporativo, observando a cidade que se estendia a seus pés como um tapete de luzes e possibilidades infinitas. 5 anos haviam se passado desde aquela noite que mudou sua vida para sempre. 5 anos que haviam transformado não só seu destino pessoal, mas o panorama empresarial de toda a América Latina. Sua assistente Lívia, uma jovem brilhante que havia substituído Juliana e que agora gerenciava um orçamento de operações de $50 milhões anuais, entrou no escritório com um sorriso animado. "Senhora Rodrigues, acabaram de confirmar. A Forbes a nomeou oficialmente como a mulher mais poderosa do Brasil e a 5ª mais influente da América Latina."
Isabela sorriu enquanto ajustava seu blazer Armani e cor de marfim. Ela já não precisava das cores dramáticas como o vermelho sangue daquela noite de vingança. Agora seu poder era tão evidente que ela podia se permitir a elegância sutil. E os números do trimestre? A Beleza Radiante Cosméticos reportou lucros recordes, 800 milhões de reais. A Rodrigues Imóveis fechou 3 novos empreendimentos em Jericoacoara e Trancoso. A Fundação Luz para Empreendedoras deu bolsas a mais de 500 mulheres empreendedoras este ano. E a mídia radiante? Isabela levantou a mão com um sorriso. Lívia, respire. As boas notícias podem esperar 2 segundos. A mídia radiante havia sido sua aquisição mais estratégica. Depois daquela noite no Fasano, quando todos os meios de comunicação cobriram sua vingança épica, Isabela percebeu o poder que as narrativas tinham. Em 3 anos, ela havia comprado 2 revistas, uma estação de rádio e tinha participação em um canal de televisão. Agora, ela controlava não apenas produtos de beleza, mas também como as histórias sobre o sucesso feminino no Brasil eram contadas. Alguma notícia de nossos antigos conhecidos? Perguntou Isabela com curiosidade acadêmica mais do que pessoal. Lívia consultou seu tablet. Fernando Castro continua na falência. Seus advogados apresentaram a 3ª apelação, mas os tribunais confirmaram que ele deve pagar 200 milhões de reais em indenização. Atualmente, ele mora em um apartamento de 2 quartos em Vila Formosa e trabalha como agente de seguros. Isabela assentiu sem emoção. A vingança havia sido satisfatória, mas agora Fernando era simplesmente irrelevante para seu universo. E Juliana? Juliana Santos se casou com um dentista em Florianópolis. Ela tem 2 filhos e gerencia uma pequena boutique. Aparentemente, nunca menciona os anos que trabalhou aqui. Isabela se dirigiu para sua escrivaninha, onde descansava a capa da revista Time em português daquela semana. Seu rosto ocupava toda a capa com o título: Isabela Rodrigues, a mulher que redefiniu o poder feminino na América Latina. A história real, no entanto, não estava apenas nos números empresariais ou nas capas de revistas. Estava nas cartas que ela recebia diariamente de mulheres de todo o continente. Senhora Rodrigues, havia escrito uma empresária da Colômbia na semana anterior. Eu vi o vídeo de sua vingança contra seu ex-noivo há 5 anos, e isso me deu a coragem para deixar meu marido abusivo e começar minha própria empresa. Hoje eu tenho 100 funcionários e eu queria agradecer por me mostrar que as mulheres não precisam aguentar humilhações em silêncio. Havia centenas de cartas semelhantes. Isabela havia descoberto sem planejar que seu ato de vingança pessoal havia se tornado um símbolo de empoderamento para milhões de mulheres. Seu telefone tocou. Era Carolina Lima, a editora da Glamour Brasil, que havia coberto sua história desde o início. Isabela, querida, você tem 5 minutos? Eu tenho uma proposta maluca que você vai adorar. Eu estou ouvindo. Eles estão oferecendo 25 milhões de dólares pelos direitos, e eles querem que você seja a produtora executiva. Isabela riu genuinamente. Carolina, minha vida não é um drama da Netflix. Você está brincando? Isabela, sua história é melhor do que qualquer novela. A empresária de sucesso que descobre a traição, planeja a vingança perfeita, destrói publicamente seu noivo infiel e depois constrói um império ainda maior. É Shakespeare com final feliz. Isabela considerou a proposta. Não pelo dinheiro. Ela já tinha mais do que poderia gastar em várias vidas, e sim pela plataforma que isso poderia dar para inspirar mais mulheres. Deixe-me pensar. Depois de desligar, Isabela caminhou em direção à janela panorâmica de seu escritório.
A vista era espetacular. Ela podia ver o centro histórico, o Itaim Bibi, as montanhas que cercavam o estado de São Paulo, todo o panorama de uma cidade que agora reconhecia seu nome como sinônimo de poder e reinvenção. Seu calendário estava cheio. Uma reunião com investidores japoneses interessados em levar a beleza radiante para a Ásia, uma conferência magistral na FGV, um jantar com a secretária de Economia para discutir políticas de apoio a mulheres empresárias. Mas naquela tarde ela tinha um compromisso especial. Às 4:00, Isabela desceu para o 15º andar, onde funcionava o Centro de Treinamento Empresarial da Fundação Luz para Empreendedoras. Ali, 25 mulheres de 20 a 35 anos, todas beneficiárias de suas bolsas, a esperavam para a sessão mensal de mentoria. Boa tarde, futuras CEOs, cumprimentou Isabela ao entrar na sala de aula. Os rostos se iluminaram. Estas mulheres vinham de bairros populares, de famílias sem recursos, mas todas tinham algo em comum: fome de sucesso e a recusa em aceitar limitações. Senhora Rodrigues. Levantou a mão uma jovem chamada Patrícia. Eu tenho trabalhado em meu plano de negócios para a padaria artesanal, mas os bancos não me levam a sério porque eu não tenho histórico de crédito. Patrícia, Isabela sorriu. Você se lembra da primeira regra que eu ensinei a vocês? Todas as mulheres responderam em uníssono. Se não abrirem a porta para você, construa sua própria casa. Exato. Quem precisa de bancos tradicionais quando nós podemos criar nosso próprio fundo de investimento? No próximo mês, nós lançaremos a Luz para Empreendedoras Capital, especificamente para financiar empresas fundadas por mulheres. Os aplausos encheram a sala de aula. Isabela havia descoberto que sua verdadeira paixão não estava apenas em construir seu próprio sucesso, e sim em multiplicá-lo através de outras mulheres. Eu tenho uma pergunta pessoal, disse outra jovem timidamente. Senhora Rodrigues, a senhora não se sente sozinha? Eu quero dizer, depois do que aconteceu com seu ex-noivo, a senhora não sente falta de ter um parceiro? Era uma pergunta que faziam a ela frequentemente em entrevistas, e Isabela sempre respondia com diplomacia, mas com estas mulheres ela podia ser mais honesta. Olhem, ela disse, sentando-se na beira da escrivaninha. Por 3 anos eu acreditei que eu precisava de Fernando para estar completa. Eu acreditei que o amor de um homem validava meu sucesso. Mas quando eu descobri sua traição, eu não só perdi um noivo infiel, eu descobri que eu tinha estado vivendo uma versão diminuída de mim mesma. Ela se levantou e caminhou entre as estudantes. Agora, quando eu acordo todas as manhãs, eu não tenho que perguntar a ninguém o que pensa sobre minhas decisões de negócios. Eu não tenho que fingir ser menos inteligente para não ameaçar o ego de ninguém. Eu não tenho que dividir minha atenção entre construir meu império e manter feliz alguém que secretamente planejava me destruir. Mas a senhora não sente falta de companheirismo? Insistiu a jovem. Isabela sorriu com um calor genuíno. Eu tenho o companheirismo mais satisfatório do mundo. Eu tenho vocês, minhas funcionárias, minhas parceiras de negócios, minhas amigas. Eu tenho uma rede de mulheres brilhantes que me inspiram todos os dias. Se um dia chegar um homem que adicione valor a esta vida incrível que eu construí, ele será bem-vindo. Mas eu já não procuro alguém para me completar, porque eu estou completa por mim mesma. As estudantes assentiram, algumas fazendo anotações freneticamente. Além disso, Isabela acrescentou com um sorriso travesso. É muito difícil que alguém me impressione depois que eu construí um império multimilionário como um ato de vingança. As risadas encheram a sala de aula. Quando a sessão terminou,
Isabela retornou para seu escritório para se preparar para o evento daquela noite, a inauguração da 10ª boutique Beleza Radiante no país, desta vez em Belo Horizonte. Enquanto revisava seu discurso, ela encontrou em sua escrivaninha um convite que a fez sorrir ironicamente. Era para o casamento de sua ex-amiga Renata, que 5 anos antes havia sido uma das poucas pessoas que havia sugerido que, talvez, Isabela tivesse sido dura demais com Fernando. O convite dizia: Renata e Ricardo celebrarão seu amor eterno. Isabela notou que o Ricardo em questão era Ricardo Mendes, o investigador particular que havia sido fundamental em sua vingança. Aparentemente, Renata havia conhecido Ricardo durante as entrevistas posteriores ao escândalo, e eles haviam se apaixonado. Isabela escreveu um bilhete em papel timbrado. Queridos Renata e Ricardo, eu desejo a vocês toda a felicidade do mundo. Ricardo, obrigada por me ajudar a encontrar a verdade há 5 anos. Renata, eu espero que agora você entenda por que não se pode ser dura demais com alguém que planeja te roubar a vida inteira. Com carinho, Isabela. Ela acrescentou. PS. O presente de casamento está sendo enviado diretamente. Uma lua de mel em meu resort particular nas Maldivas. Às 8 da noite, Isabela estava em seu jato particular a caminho de Belo Horizonte. Durante o voo, ela revisou os relatórios mensais de suas diversas empresas enquanto bebia uma taça de champanhe francês. A Beleza Radiante Cosméticos havia lançado com sucesso sua linha para homens. A Rodrigues Imóveis tinha projetos em 5 países. A Fundação Luz para Empreendedoras havia concedido bolsas a mais de 2.000 mulheres. A Mídia Radiante estava produzindo um documentário sobre empresárias latino-americanas bem-sucedidas, mas os números que mais a emocionavam eram outros. O índice de divórcios havia aumentado 23% no Brasil desde sua vingança pública. As consultas de mulheres a advogados especializados em direito de família haviam crescido 40%. As denúncias de violência financeira haviam aumentado 35%. Isabela havia aprendido através de estudos que ela havia encomendado que seu ato público de vingança havia inspirado milhares de mulheres a deixar relacionamentos tóxicos, a investigar as finanças de seus parceiros, a não tolerar infidelidades, a valorizar mais seu próprio poder financeiro. Sem querer, um sociólogo da USP lhe havia dito: a senhora iniciou uma revolução silenciosa nos relacionamentos de casal no Brasil. As mulheres já não estão dispostas a tolerar o que toleravam antes. Durante a aterrissagem em Belo Horizonte, Isabela refletiu sobre o caminho percorrido. Ela havia começado como uma empresária de sucesso, mas ingênua no amor. A traição de Fernando havia sido devastadora, mas também havia sido o catalisador para descobrir uma versão de si mesma que ela nunca soube que existia. A Isabela de 5 anos atrás havia sido poderosa, mas ela havia compartilhado esse poder, havia buscado validação, havia estado disposta a comprometer parte de sua visão por amor. A Isabela de agora era uma força da natureza completamente autônoma. O evento em Belo Horizonte foi um sucesso estrondoso. Mais de 500 mulheres fizeram fila para conhecê-la, para tirar fotos com ela, para agradecer-lhe por ser um exemplo de que as mulheres podiam ser poderosas sem pedir desculpas por isso. Uma adolescente de 17 anos se aproximou timidamente. Senhora Rodrigues, eu vi o vídeo de sua vingança quando eu tinha 12 anos. Minha mãe estava em um relacionamento abusivo e esse vídeo lhe deu coragem para ir embora. Agora, ela tem seu próprio negócio e eu quero estudar administração de empresas para ser como a senhora. Isabela se ajoelhou para ficar na altura da jovem.
Como você se chama? Valéria. Valéria, eu quero que você se lembre de uma coisa. Não queira ser como eu. Queira ser a melhor versão de si mesma. Eu sou apenas uma mulher que se recusou a aceitar menos do que merecia. Você pode fazer o mesmo, mas à sua maneira. Ela lhe entregou um cartão de visitas. Quando você terminar o ensino médio, me procure. A Fundação Luz para Empreendedoras precisa de mentes brilhantes como a sua. De volta ao jato, Isabela se permitiu um momento de total satisfação. Não era apenas pelo sucesso empresarial ou pelo reconhecimento público. Era porque ela havia conseguido algo que poucas pessoas conseguem. Ela havia transformado a maior dor de sua vida no impulso para seu maior triunfo. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Isabela, sou Fernando. Eu sei que você não tem motivos para me responder, mas eu queria te dizer que eu vejo seus feitos nas notícias e estou orgulhoso do império que você construiu. Eu sei que eu estraguei tudo e que eu mereço as consequências. Eu só queria que você soubesse que eu reconheço que você foi a melhor coisa que me aconteceu na vida e eu fui estúpido demais para te valorizar. Espero que você seja feliz. Isabela leu a mensagem 2 vezes, depois a apagou sem responder. Não era crueldade. Era simplesmente que Fernando Castro pertencia a um capítulo de sua vida que havia terminado completamente. Responder-lhe seria como retroceder, e Isabela Rodrigues só olhava para frente. Enquanto o jato cruzava o céu noturno de volta a São Paulo, Isabela fechou os olhos e sorriu. Amanhã ela teria outra reunião importante, outro projeto para lançar, outra mulher para inspirar. Mas naquela noite, a 40 mil metros de altitude, ela simplesmente se permitiu sentir gratidão pela mulher em que ela havia se tornado. Uma rainha que havia construído seu próprio reino. Uma empresária que havia redefinido o poder feminino. Uma mulher que havia demonstrado que a melhor vingança não é fazer mal a quem te machucou, mas se tornar tão bem-sucedida que a traição se torna irrelevante. Isabela Rodrigues já não era a mulher que havia subido a um palco com um vestido vermelho sangue 5 anos atrás. Ela era algo muito mais poderoso. Era uma lenda viva, e sua história mal começava.